Diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Diga comigo: para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor, diga comigo, os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Tomai assento, queridos. Louvado seja Deus. Para nós entendermos aquilo que acabamos de ler, temos que voltar um pouco atrás o tempo. A terra havia se corrompido depois do tempo de Adão e Eva. As nações se corromperam e Deus trouxe um juízo sobre a terra. O juízo foi o dilúvio. Após o dilúvio, apenas a família de Noé foi poupada. E depois de 120 dias, se não me engano, a família de Noé sai da arca. E a partir dali, na saída da arca, eles repovoam a terra. Então, natural que só havia ali uma única língua, né? E com os filhos de Noé e as noras, e eles ali começam a repovoar toda a terra. Claro que ficaram todos em um único lugar, em uma única região, e a população começou a se multiplicar sobremaneira. E é nesse tempo que surge um poderoso caçador chamado de Nimrod. E alguns teólogos dizem, alguns históricos dizem que ele foi justamente que fez toda essa manobra, que concentrou todo este povo. E este povo, que era um único povo, eles tiveram uma ideia, né? A ideia era construir uma cidade para que eles não se espalhassem sobre toda a face da terra, mas que eles pudessem ir e voltar, né, para um único lugar. E além de construir a cidade, eles resolveram construir a torre, que seria esse símbolo desta unidade, esse símbolo desta união, e para que, por mais distante que você se deslocasse, você teria essa referência para retornar àquele lugar, e com o único objetivo para que eles não se espalhassem sobre toda a face da terra. A Bíblia diz que Deus começou a ver isso, a contemplar isso, e disse: realmente eles estão unidos nesse propósito, né? E não existe nada que possa atrapalhá-los, impedi-los, a não ser o próprio Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus aí desce e confunde a língua deles, ou seja, coloca vários idiomas, e eles, por conta que um não conseguia entender o que o outro falava, eles se juntaram nos grupos em línguas, entre linguagens que se comunicavam, que se entendiam, e se separaram sobre toda a face da terra. A pergunta que não quer calar: por que Deus confundiu? Por que Deus teve que confundir aquele povo? Por que Deus não gostou daquela ideia? Aqui a gente entende, né, toda a mensagem. Por
que foi que Deus disse assim, não, ninguém pode impedir, eles estão unidos, porque não é bom estar todo mundo unido. Eu preguei sobre união a semana passada, hoje eu vou pregar sobre desunião. Mas vocês vão superar isso. Né? Pastor, prega Salmo 133. Agora vem falar de desunião. Meu Deus do céu. Mas a Bíblia é assim, é complexa, né? A coisa é complexa. A teologia é algo complexo. Então, imagine você, está todo mundo unido. Eu preguei quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E estavam todos ali unidos. Rapaz, falando a mesma língua. Não precisava nem usar o Google Tradutor. Imagine que coisa linda. Todo mundo falando a mesma língua, tudo ali, tranquilo e tal. Vamos construir uma cidade, cada um vai ter a sua mansão, né? Cada um vai ser... E vamos fazer uma torre. Era um plano maravilhoso. Mas qual era o problema? Por que Deus confundiu? Por quê? Porque a palavra Babel é uma palavra hebraica chamada confusão, que é o sinônimo, tem o seu sinônimo no grego, que é Babilônia, né, que também significa confusão. Então, por que aquele lugar se transformou em Babel? Por que Deus transformou aquele lugar que antes poderia ser chamado de koinonia, né, de comunhão, de união, e agora aquele lugar chamou-se de confusão de Babel? A resposta está lá atrás, quando Deus criou o homem. Deus disse: multiplicai-vos, crescei, multiplicai-vos e povoem toda a face da terra. Aqueles homens, eles tinham se unido em um propósito que era uma declaração de rebeldia contra o propósito de Deus. Por isso que Deus confundiu. E eles sabiam disso. Tanto que na declaração do propósito de construir a torre, eu vou reler aqui para que vocês, né, para que vocês entendam. Aqui, ó. E façamos, vamos ver, versículo 4. Edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Justamente a declaração contrária ao mandamento de Deus. Então o projeto do homem era construir uma cidade e uma torre para estarem juntos e fazerem os seus nomes famosos. Babel fala justamente dessa construção movida pelo orgulho humano em detrimento ao propósito de Deus. Esse orgulho humano que vai de encontro ao propósito divino. O povo tinha todas as vantagens. Eles estavam unidos em um único propósito. Eles falavam a mesma língua. Eles estavam motivados por um espírito orgulhoso. Mas não basta apenas estarmos unidos. Não basta apenas estarmos em um único propósito. Não basta apenas nós termos uma única linguagem. Nós precisamos estar debaixo do propósito de Deus. Mas estes homens começaram a construir. Observe bem, esse povo, ele estava tão unido que chamou a atenção de Deus. Eu disse assim: rapaz, ninguém vai impedir essa galera aí não. Então o problema não era a língua, não era estar unido. O problema é que eles estavam se rebelando contra o propósito de Deus. Então, primeira coisa que eu vou declarar aqui: não se espante. Os propósitos de Deus são mais importantes do que a unidade. Vou repetir. Os propósitos de Deus são mais importantes do que a unidade. Não adianta você se reunir, ter um grupinho de oração, o grupinho do monte, o grupinho do ensino, o grupinho da busca, o grupo do evangelismo. Se tudo isso que você está fazendo está ferindo um propósito de Deus. Ah, mas a gente é unido. Não adianta ser só unido.
Você precisa estar debaixo da missão de Deus para a sua vida. Quem está me entendendo aqui? Você precisa estar debaixo de um propósito divino. Deus não respeita a unidade que vai de encontro aos seus propósitos. A unidade na igreja precisa promover os propósitos de Deus. Não existe nada pior do que um povo unido contra o propósito de Deus. É melhor separar. Por isso Deus separou. Porque um povo está unido contra o propósito divino. Deus disse, eu vou confundir. E Deus foi e confundiu, veio e confundiu. Criou Babel. Então não basta apenas estar em unidade, tem que estar debaixo do propósito divino. O homem propõe, mas Deus dispõe. O homem faz o que pode, mas Deus faz o que Ele quer. Você faz o que você quer? Você acha que você faz. Né? A Bíblia diz que nenhum dos pensamentos de Deus podem ser impedidos. A Bíblia diz que a palavra que sai da boca de Deus não voltará vazia. E a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Esses 3 versículos provam uma verdade absoluta. Você, como ser humano, você pode pensar uma coisa, falar outra coisa e fazer outra coisa. Deus não. O que Deus pensa, já é. O que Deus fala, já é. E se Deus faz, já está feito. Ele é Deus. Por isso que você pode fazer planos. A Bíblia diz assim, Provérbios 19, 21. Há muitos propósitos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. É claro que existem pessoas que agem fora do propósito, mas existem pessoas que agem contra o propósito. Babel não foi uma ação fora, foi mais do que isso. Foi uma ação declaradamente contrária ao que Deus tinha falado, tinha ordenado. Então nós precisamos entender aqui que Deus, diga comigo, Deus não financia projetos que vão de encontro aos seus propósitos. Jonas teve que pagar a passagem do navio. Mas quando ele se arrependeu, Deus mandou um submarino exclusivo para deixá-lo na praia de Nínive. Quem recebe essa daqui? Quem entendeu aqui? Então, apesar dos planos e práticas do homem, Deus continua operando no mundo e cumprindo os seus propósitos. Os homens disseram, subamos e edifiquemos. Deus disse, desçamos e confundamos. Então, meu irmão, pare de subir, é melhor você descer. Quem está entendendo aqui? Porque se você subir, Deus vai descer. E se Deus descer, vai dar problema para você. Não, vamos descer, é melhor descer. Aleluia, fala para a pessoa que está ao teu lado, é melhor descer. É melhor descer. Quando eu falo descer, é descer na presença. Quando eu falo descer, é se humilhar para saber o que é que Deus tem, aleluia, para a tua vida. Qual é o comando de Deus, qual é a ordem de Deus, qual é a agenda de Deus. Eu fico preocupado, irmãos, com essas pessoas que ficam escrevendo cartinha para Deus, dizendo assim, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu fico muito preocupado. Eu preguei aqui, eu falei aqui na consagração, no culto dos jovens, sobre isso. A Bíblia diz que, falando sobre Jesus, né? E era-lhe necessário passar por Samaria. Ou seja, o próprio Deus encarnado, Jesus, a Bíblia diz que ele tinha uma agenda. Ele não poderia acordar aquele dia e dizer assim, não, hoje eu não vou para Samaria, não. Havia uma agenda de Deus para ele na terra. Quem já está entendendo aqui? Eu vou falar. Havia uma agenda. Entenda que quando para Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, ele estava em Cafarnaum, em uma cidade que distava, que era
uma jornada, ou seja, um dia de caminhada. Naquele tempo, quando a pessoa morria no dia, tinha que ser enterrada no mesmo dia. Então, quando Jesus se encontra com o cortejo, né? Com o cortejo do corpo do filho da viúva de Naim, já era a última hora para ele ser enterrado. 5 horas da tarde. Para que Jesus chegasse em Naim às 5 horas da tarde, os cálculos dizem que ele tinha que sair na primeira hora do dia, 6 horas da manhã. Então naquele dia, Jesus acorda os discípulos de madrugada e disse: arruma, a gente tem que ir. Por quê? Porque tem uma agenda para ser cumprida. Eu tenho que ressuscitar o filho, aleluia, aleluia, de uma viúva que acaba de falecer. E eu vou chegar lá, e eu vou, aleluia, ressuscitá-lo. E o meu nome será glorificado, para que todos saibam que eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo. Havia uma agenda. Se o Filho encarnado, se o Deus encarnado, se o príncipe da vida estava submisso a uma agenda, quem sou eu, quem é você para se levantar e para dizer: não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, não, hoje eu vou fazer assim, não, hoje eu vou fazer tal curso, não, vou entrar em tal vestibular. Irmãos, aprenda a se submeter à agenda de Deus. Aprenda a buscar e a conhecer o que Deus de fato tem para a sua vida. Porque quando nós entendemos isso, quando nós abraçamos o propósito de Deus, Deus vai financiar cada passo que você der. Deus estará contigo em cada dia que amanhecer, em cada entardecer do sol. Ele estará contigo, Ele estará te fortalecendo, Ele estará te capacitando, Ele estará te habilitando. Porque Ele, aleluia, saberá que você está debaixo de um propósito dele, debaixo de uma agenda que ele estabeleceu para a tua vida. Quando Deus não aprova, ele confunde. Diga comigo: quando Deus não aprova, ele confunde. Salmo 2, versículos 1 e 5 diz assim: por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras. Ou seja, uma declaração de independência. E sacudamos de nós as suas cordas. Se achavam escravos de Deus. Achavam que Deus estava impedindo ele de viver a vida deles. Não tem gente assim na igreja? Fazer igual a de Macedo, sim ou não? Miséria, sim ou não? Entendeu? Não tem gente. Olha só, aqui, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas coisas. Aqueles que dizem: não, o Senhor não, eu quero, deixa eu fazer, eu tenho meus sonhos, eu quero viver meus sonhos, eu quero viver isso, eu quero viver aquilo. Olha a resposta de Deus para isso. Está aí no Salmo. Aquele que está sentado nos pés se rirá. Deus está dando, o rir aqui é zombando. Coitado. Tem alguns crentes que se levantam e começam a dizer coisa para Deus, e Deus fica assim: ele não entendeu nada ainda. Mas vai entender. Aquele que está sentado no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Na ACA, na Almeida atualizada, os confundirá. Deus vai trazer confusão. Ele vai turbar a mente da pessoa. Por quê? Porque eles estão indo de encontro. Eles estão contrários a um propósito de Deus. É muito sério isso aqui. O povo hebreu saiu da terra do Egito
em direção a uma terra prometida, para viver a promessa de Deus. Quantos estão aqui em direção à promessa de Deus aqui? Para viver essa promessa. Quando chegam próximo, depois de andar 1 ano, 2 anos, eu nem sei o cálculo, mas não demorou muito tempo. Tem gente que acha que demorou 40 anos para o pessoal chegar na terra prometida. Não, irmão, não demorou 40 anos. Eles chegaram logo. Eu acho que não foi nem 1 ano de caminhada. Eles chegaram logo. Mas quando chegaram ali na fronteira, Moisés mandou 12 espias, um de cada tribo. Os espias chegaram lá, viram os gigantes, e 10 deles voltaram com um relatório negativo, dizendo assim: não, a gente vai lá, nós somos como formiga, nós somos como gafanhoto, como insetos, eles são enormes. E Josué e Caleb disseram: não, o Senhor nos dará aquela terra. Ali Deus julgou a incredulidade daquele povo. Deus disse, eles passaram 40 dias na terra prometida. Deus disse: para cada dia que vocês passaram, seus incrédulos, na terra prometida, vocês passarão para cada dia 1 ano. Por isso 40 anos. Eles passaram 40 dias na terra da promessa. Voltaram de lá dizendo que Deus não ia dar a promessa. Deus disse: então vocês vão passar 40 anos aqui. E 40 anos é o tempo de uma geração. Toda aquela geração morreu. Apenas Josué e Caleb ficaram vivos. Por quê? Mas antes de morrer, o que foi que aconteceu? Eles ficaram andando em círculos no deserto. Eles ficaram rodando por 40 anos no deserto. E tem muita gente, infelizmente, que está assim dentro da igreja. Estão salvos. Mas entenda aqui, eles voltaram para andar em círculos. Mas a coluna de fumaça continuava lá. A coluna de fogo continuava lá. O maná continuou a cair. Ou seja, Deus estava ali presente. E tem gente que não sabe discernir uma coisa da outra. Deixa eu ler aqui para não... A presença de Deus não é garantia de que estamos fazendo a sua vontade. Isso vai confundir aqui alguém. Não. Mas sinal da sua fidelidade, da fidelidade dele. Deus não abandonou o povo rebelde no deserto. Deus continuou protegendo ele do sol com a coluna de fumaça, aquecendo eles, aleluia, do frio terrível do deserto com a coluna de fogo e, aleluia, alimentando eles, derramando maná todos os dias pela manhã. Mas eles não entraram na terra prometida. Porque o que eu quero que vocês dissociem aqui hoje é salvação de propósitos. A salvação é gratuita. A salvação é de graça. Jesus pagou o preço. Mas para viver o propósito de Deus, a renúncia tem que ser a partir da sua vida. É você que tem que renunciar. E o preço que você paga é o preço da renúncia. É o preço de se subordinar, de se submeter a este propósito, aquilo que eles não fizeram. E a Bíblia vai dizer que Deus poupou Josué e Caleb. E Deus não poupou apenas Josué e Caleb. Deus poupou as forças deles. Ah, você não entendeu não. Porque durante os 40 anos, depois de 40 anos no deserto, Caleb disse assim: eu estou com o mesmo vigor de 40 anos. Você que está dizendo: eu estou velho para viver a promessa. Eu estou velho, Deus era para ter feito isso há 20 anos atrás. Quando Deus te dá algo, quando Deus te promete algo, Ele não vai fazer com que você viva esse algo gagar sem força nenhuma. Oh, meu Deus, eu estou vivendo a promessa agora é Deus. Então vai virar meme, cadê? Olha, vocês jovens vigiem. Né? Entendeu? Então assim, não, irmão, Deus vai te dar saúde.
Só alguns receberam aqui. Deus vai te dar vigor para viver isso. Aleluia, Deus vai te dar graça para viver isso. E as pessoas vão olhar para você e você vai dizer a sua idade. E as pessoas vão dizer: não acredito que você tenha essa idade toda. Tem, mas Deus me conservou. Aleluia, para eu viver essa promessa. Aleluia, eu fico observando. Tem um cantor aí que ele disse que ele estourou quando ele tinha 50 anos de idade. Se tornou famoso aos 50 anos. Pregadores que despontaram o ministério com 50 anos, 40 anos. E estão hoje, até hoje aí, vigorosos, cheios da graça de Deus, conservados. Porque o Deus que garante a promessa, Ele garante tudo aquilo que você precisa para que você viva esta promessa em plenitude de vida. Então Josué e Caleb, a sua fidelidade a Deus fez com que Deus preservasse a força e o vigor na vida deles. Caleb disse: eu vou subir, vou conquistar essa terra que é minha. Eu estou com o mesmo vigor, tenho a mesma força de 40 anos atrás. Que mistério é esse, irmão? Como é que uma pessoa com 80 anos, com 40 anos mais velha, está com a mesma força, o mesmo vigor? Deus preservou. Porque ele não poderia ser punido pela incredulidade do outro. Meu Deus. Ele saiu fora do barco, na hora ele se posicionou. Então quando você entende que é Deus, se posicione. Diga: eu não concordo com esse negócio. E aí Deus vai te preservar. Quem está me entendendo aqui? Mesmo que Ele não te deixe no barco, aleluia. Mesmo que o barco afunde, Deus vai enviar socorro para você, aleluia. Mas você será preservado. E a vitória, aleluia, a promessa de Deus, aleluia, será verdade na tua vida. Irmãos, e aí o que acontece? Nós estamos falando aqui de pessoas que, ao invés de se submeterem à ordem de Deus, eles resolvem construir uma torre. Diga comigo: eles resolvem construir uma torre. O que é essa torre? São os nossos projetos de vaidade. É aquilo que a gente quer que as pessoas vejam. Torre fala de visibilidade. Torre fala de coisas que você quer que os outros vejam. E Deus impediu que aquela torre fosse construída. Deus trouxe confusão. Mas você acha que hoje muitos de nós não estamos iguais a Babel? Falta de comunhão, diferentes línguas, diferentes visões em um mesmo corpo. Uma visão humana no lugar da divina, dissensões, porfias, fofocas, construtores de torre, uma geração apóstata. Deixamos o propósito de Deus para nos preocuparmos apenas com as nossas vidas, com as nossas torres. Queremos construir a nossa torre. Queremos construir uma vida que todos olhem e digam: você conquistou, rapaz, parabéns. Você, rapaz, você conquistou. É isso que está na maioria de nós. A idolatria. As raízes idólatras. Porque nós queremos, na verdade, muitos de nós queremos ser os ídolos que as outras pessoas possam celebrar, reverenciar pela vida, pela conquista, por isso. E Deus não financia isso. Deus não vai financiar projetos de torres humanas. Porque quando uma torre é construída, não é o nome de Deus que é glorificado. É o seu nome. É a sua vida. Deus nos chamou para estarmos debaixo de um propósito dEle. E qual é o propósito dEle? Espalhar o Evangelho sobre a face da terra. Diga comigo: é espalhar. Povoar a terra. Multiplicar e povoar a terra. Agora, povoar a terra com a mensagem da salvação. Povoar a terra com a mensagem do Evangelho. Mas para que nós, aleluia, nos participemos desta missão,
desse propósito, nós precisamos parar de construir as nossas torres. Para entrarmos neste projeto de povoar a terra. Porque não importa, irmãos, eu quero que vocês entendam aqui, que quando Deus nos eleva, quando Deus nos promove no mercado, na sociedade, Deus nos promove com um único propósito, de quê? De te dar influência, de te colocar peso na tua fala, porque quando você cresce, quando você ganha influência, você acessa lugares de influência, e quando você acessa lugares de influência, Deus te dá autoridade sobre aquele ambiente, sobre aquelas pessoas, e a palavra que você tem, a sua palavra ganha peso na vida daquelas pessoas. Deus não vai te colocar em tribunais como juiz, como promotor, como um grande empresário, quando um grande profissional liberal, apenas para você exibir no Instagram, construir a tua torre. Não, é para cumprir um propósito, é para que a tua voz tenha influência na vida das pessoas, para que a linguagem que saia da sua boca seja a linguagem da salvação, aleluia, seja a glória de Deus, para que você diga: eu cheguei aqui, não foi pelos meus méritos, Deus me colocou neste lugar de influência, para que eu pregue o evangelho do seu filho. Aí Deus teve que confundir o povo, porque o povo queria ficar ali, ele não queria cumprir o propósito de Deus. E aí Deus desce e confunde. 4.000 anos se passaram, irmãos. Diga comigo, 4.000 anos se passaram. E eu quero que você abra aí Atos capítulo 2. Onde nós temos a festa de Pentecostes. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando, diga comigo, judeus, homens religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. Deus reuniu todos os representantes de Babel. Falavam línguas diferentes, porque ele que tinha dado as línguas a eles. E Deus tinha preparado um povo que estava orando há 50 dias reunidos. Jesus tinha acabado de... Tinha mais de um mês que Jesus tinha acabado de ser assunto aos céus. De ser recebido no céu. E aí Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa de Deus. Tinha mais de 500 pessoas, ficaram apenas 120. Os demais foram construir suas torres. Quem está me entendendo aqui? Mas 120 resolveram ficar para cumprir o propósito de Deus. E quando essas pessoas estavam ali perseverando em oração por quase 50 dias, porque Jesus morre na Páscoa, aí tem umas contas, não vamos entrar nesse detalhe. E eles estavam ali orando, o Espírito de Deus veio e os encheu da graça, e os encheu da presença. Quando eles foram cheios da presença de Deus, eles começaram a falar a língua daquelas pessoas que estavam ali, das outras nações. Só que as línguas eram diferentes, mas a mensagem era uma única só. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você contar as nações, eu não contei, mas são muitas nações. No próprio capítulo 2 tem a descrição de todas as nações que estavam ali. E todas elas agora, Deus desfaz Babel. E agora coloca um único propósito na vida daqueles homens. O propósito dele. Não o propósito de construir torres, mas mais uma vez, de se espalhar. Mas agora não mais as pessoas, mas de espalhar uma única mensagem. A salvação em Cristo Jesus. Esta é a missão da igreja. Essa é a nossa missão aonde quer que você esteja. Onde quer que seja o seu local de influência. Cada um de nós temos locais de influência. Locais onde Deus nos espalhou. Não ficamos todos aqui o dia todo. Não moramos aqui neste lugar. Mas nós somos espalhados. Cada um em sua área de influência. Cada um em sua área geográfica. Cada um em sua área de influência cultural ou intelectual. Através dos dons, das habilidades que Deus te deu, dos cargos, dos bens que Deus te concedeu. E para que isso? Não é para construir torre. Não é para exaltar o teu nome. É para você usar isso que Deus te deu. Para ganhar vidas para a glória do nome dEle. É para isso. E aí o que é que as pessoas estão fazendo? Elas estão negligenciando isso. E elas estão pegando os seus projetos particulares. E estão chegando diante de Deus dizendo: abençoe, Senhor. Abençoe aqui, aqui é o projeto da minha torre. Agora vocês entenderam a mensagem, né? Aqui é o projeto da minha torre. Eu preciso, pastor, olha aqui, pastor. Eu preciso vender essa casa. Eu preciso entrar nesse concurso. Mas Deus olha dentro do teu coração. E Deus conhece o coração, porque só Ele conhece o coração. E Ele sabe que a intenção do teu coração é construir uma torre. Quem está me entendendo aqui? Não é usar aquilo que Ele vai te dar para que a mensagem seja espalhada. Porque Deus sempre quis o quê? Diga comigo, Deus sempre quis espalhar. Ah, quem entendeu? Diga, Deus sempre quis espalhar. Mas o homem quer concentrar. Onde há concentração de poder, há concentração de demônios. Se você quer concentrar tudo, então tem que espalhar. Para enfraquecer a estratégia do diabo. Ou você acha que Jesus disse: se fere o pastor se dispersa as ovelhas, por quê? E se tiver muitos pastores? Ah, quem está me entendendo aqui? Se tiver muitos, aleluia, ministros, então tem que espalhar. Tem que espalhar. A mensagem não pode ficar concentrada em um único lugar. Não pode ficar concentrada em um único povo. Não pode ficar concentrada em uma única localidade. Tem que ser espalhada. Aleluia. E como é que Deus faz isso? Para espalhar, Deus precisa usar pessoas que estejam dispostas a parar de construir suas torres para se submeter à missão de Deus. Todos ouviram o testemunho de Sara aqui. Cadê ela? Está ali em cima. Ela queria sair, estava fazendo concurso, ia morar em outro lugar. Eu disse assim, não, mas... E entrou uma confusão no coração dela, porque ela sabia que Deus queria ela aqui. Por causa do propósito de Deus na vida dela aqui na igreja local. E Gilmar também. Que é o esposo, né? Então, quando ela disse assim, eu não queria sair daqui. Sabe por quê? Porque era o propósito que estava queimando. E aí quando a pessoa entende o propósito, o que foi que ela fez? Ela deixou de construir a torre dela.
E aí Deus construiu algo para ela, mas para que o propósito dele se cumpra na vida dela. O problema é que a gente se tornou o Deus de nós mesmos. A gente acha que a gente sabe o que é bom para a nossa vida. E a gente não ora mais a Deus pedindo para Deus dizer o que é que Ele quer de nós. A gente ora a Deus apresentando a Deus aquilo que a gente quer que Ele faça. Isso aí é idolatria. É idolatria. Você está se idolatrando, porque você está dizendo para Deus que Deus não sabe o que é melhor para a sua vida, que é você que sabe. Então você está construindo a torre, está pedindo para Deus trabalhadores, está pedindo para Deus cimento, está pedindo para Deus bloco, está pedindo para Deus água. Deus, eu preciso, o Senhor mande aí, envie os teus anjos, envie isso, envie aquilo. Ficou ruim, né? Não vou terminar assim não, né? Senão vai ficar muito... O pessoal não vai nem voltar, quem veio visitar a igreja. Vamos melhorar aqui, né? Deixa eu melhorar aqui, rapidinho. A gente vai melhorar. Né? E vocês estão me entendendo aqui? Mas o que é que Deus quer? Deus é bom. Você acha que Deus, já falou isso, você acha que Deus quer? Deus é aquele Deus mesquinho, que quer dizer assim, não, seu miserável, vai ficar aí, só nesse pouquinho aí mesmo, porque eu quero, eu sou Deus. Não, Deus não é isso. Deus, Ele é bom. Deus, Ele quer te abençoar, mas Ele só pode te abençoar se você estiver debaixo do propósito dEle. E por quê? A pergunta é, por quê? Porque o propósito dEle envolve outras vidas. E se Ele colocar os teus planos acima do propósito dEle, Ele está dizendo que você é mais importante do que as outras pessoas. Ele estaria sendo injusto. E Deus, Ele não é injusto, Ele é justo. Então Ele ama a todos. Quem está me entendendo aqui? Então, a gente não pode brigar contra isso. Mas quando nós entendemos isso, e nós renunciamos às nossas vontades. Gente, o Getsemane é o maior exemplo disso. O jardim, aquela oração de Jesus no jardim, a coisa foi tão terrível que Deus teve que mandar anjos para consolar ele. Você sabe, irmão, você já viu? Imagine um anjo consolando o Filho encarnado de Deus. Eu acho que o anjo diz assim, sim, Senhor, eu vou fazer o que lá? Não, você fique lá calado. Porque a sua presença vai ser a minha presença. Quem está entendendo? Não está na Bíblia isso não, viu, irmão? Isso aqui é adendo do pregador. Né? Imagine um anjo, Deus diz assim, vai lá. Parece é o quê? Vai lá consolar o meu filho. Como assim? Eu vou consolar o Consolador? Maravilhoso conselheiro. Como é que eu vou consolar? Mas está escrito que os anjos foram consolar ele. Como é que consola o conselheiro? Eu não sei que mistério foi aquele ali não, mas isso aí é coisa de... eu colocando coisa na cabeça de vocês, meu Deus. Mas é isso, mas foi consolar. O que eu estou dizendo? Que Jesus ali, ele chegou no limite da...
Ali estava em voga o quê? Todas as nossas vidas, toda a humanidade. E Deus disse assim: você, meu filho, vai salvar todos eles. Você vai garantir a salvação de todo aquele que crê em ti. Então, é sobre isso. Então, cuidado. Porque você pode estar hoje aqui andando em círculos em um deserto. Você pode estar hoje aqui totalmente confundido. E você está vendo que sua vida não está indo para lugar nenhum. Talvez você esteja indo de encontro a algo que Deus estabeleceu para a tua vida. E é algo que envolve, e se isso está acontecendo, é porque é algo que envolve outras vidas. E Deus quer que você acorde. Deus quer que você se desperte. Porque Ele escolheu você para alcançar pessoas específicas. Quem quer aqui? Ele escolheu você e você está aí. Não, eu vou curtir. Não, eu vou fazer isso. Não, eu vou viajar. Não, eu vou escolher curso disso. Aí faz metade de um curso, depois faz metade do outro. E fica brincando com a vida. A gente tem que parar com isso, irmão. Nós temos missão aqui nesta terra. Essa pulseira aqui que a gente está com o propósito de evangelista, fala sobre isso. Sexta-feira nós teremos a reunião, se você quer fazer parte disso. Porque você tem que fazer parte disso aqui. É missão. A nossa vida precisa abraçar a missão de Deus. Igreja não é um lugar que você vem resolver seu problema. Igreja é um lugar que você entende, aleluia, qual é a tua missão. E o dono da missão, Ele supre todas as tuas necessidades. É diferente. O propósito é diferente. A consequência é que vai resolver, sim, muitos dos teus problemas. Vai te dar vitória, vai te abrir portas, vai restaurar áreas da tua vida. Mas o que tem que estar dentro do teu coração não é essa vontade de resolver os problemas, não é essa vontade de dar certo, é a vontade de ser fiel ao propósito de Deus. Porque eu encerro aqui, cadê Jesus? O que importa para Deus, isso que falou foi o apóstolo Joel Pereira. O que importa para Deus não é a grandeza das suas realizações, mas a sua fidelidade ao propósito que Ele te entregou. É isso que importa. Não é o quanto você construiu, porque não existe nada pior, não existe nada mais frustrante do que você fazer algo bem feito que Deus não te mandou fazer. Porque você gastou a sua energia, gastou o seu tempo, gastou às vezes os seus recursos e você não chegou ao contentamento. Você não se sentiu realizado com aquilo. Porque só existe um lugar em que você vai alcançar isso, o contentamento. Quando você estiver fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, no tempo que Deus mandou você fazer. Porque também obediência retardada é desobediência. É fazer na hora que Deus quer que você faça. Então eu estou te chamando nessa manhã aqui para um alinhamento com Deus, para você repensar a sua vida. Será que, principalmente aqueles que a coisa não está indo, já tem anos, você sente que você está dando. Paulo, irmãos, foi atrás da igreja, saiu com a comitiva de soldados para prender o povo de Deus, se bateu com Jesus. E Jesus chega para ele e diz assim: olha, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Num bom baianês, meu filho, você está dando murro em ponta de faca. Você não vai para lugar nenhum. Você está indo de encontro ao meu propósito. E às vezes a gente pode estar fazendo isso e não sabe. E a nossa vida está em círculo. A gente não avança. A gente não vai para lugar nenhum.
E passa ano e volta ano, passa ano e volta ano, passa ano e volta ano. 40 anos rodando em círculo. Uma geração se passou. Você acha que eu tenho 33 anos de evangelho? Você acha que eu não conheço pessoas assim? Conheço. Infelizmente. Ou felizmente, para poder aprender, né? E tomar temor. E não, né? Não se achar que pode fazer qualquer coisa. A gente tem que aprender com os erros dos outros. Amém, irmão? Então, você acha? A gente conhece. Então, qual é a questão aqui, pastor? A questão é estar debaixo desse propósito. E qual é o princípio basilar nessa palavra? É que Deus, Ele quer sempre espalhar. Deus, Ele quer compartilhar. E Ele quer que você compartilhe. Deus não gosta de nada concentrado na mão de um. Não, você que é o cara. Não. O Espírito veio e desceu sobre os 120. Não desceu só sobre os apóstolos que estavam ali. Quem está me entendendo aqui? Não desceu sobre os diáconos apenas, sobre os ministros, não, o pessoal aqui da liderança. Desceu sobre todos. Para que o povo entenda que é para todos. E nós não podemos reter essa palavra que nós temos da parte de Deus. Você tem uma palavra de Deus? Você tem algo que Deus fez na sua vida? Você precisa compartilhar isso. Você precisa levar isso a outras pessoas. Você precisa mostrar para as outras pessoas o que Deus fez na sua vida. E quando essa chama é acendida dentro de você, aí Deus vai fazer o seguinte: Deus vai colocar peso na sua voz. E como é que Deus faz para você ter peso na voz? Deus te dá dinheiro. Deus te dá influência. Deus te coloca em lugares selecionados da sociedade. Quem está me entendendo aqui? Você entendeu o que é o contrário? É o contrário. A gente pensa ao contrário. Aí Deus vai colocar peso na sua voz. Deus vai te fazer uma pessoa conhecida. Seja pelo dinheiro, seja pela habilidade, seja pela conquista. Porque é por isso que os crentes têm que ter dinheiro. Porque dinheiro é uma linguagem no mundo. Sim ou não, irmão? Ah, não, eu quero viver tal aqui. Não, tem pessoas. Deus tem pessoas que vão ser ricas mesmo. Por quê? Porque tem que ser rica para ele ficar exibindo a Ferrari dele todo domingo para vir para a igreja? Não, não é para isso não. É porque a voz dele vai alcançar o coração daqueles que estão na alta sociedade. Ele vai chegar para aqueles que estão no mesmo nível social e vai dizer: senta aí, meu filho, que estão angustiados, que estão amargurados, que estão em depressão, que tem tudo, mas não tem nada. E ele vai sentar naquela pessoa, vai descer do seu helicóptero. Quem está me entendendo aqui? Quem recebe isso aqui? Vai visitar essa pessoa no helicóptero dele, no jatinho dele, vai chegar lá: eu vim aqui jantar com você, eu vim aqui tomar um café com você. Você veio, vim, eu saí do meu, tá aqui, meu jatinho, trouxe, preparei, eu tenho uma tarde toda aqui para você. Para quê? Eu quero te falar do amor de Deus. É para isso que Deus vai te dar recursos, meu irmão. Não é para você estar exibindo, dizendo, não, tudo é resumido e está resumido a vidas, a almas, a pessoas, a salvação que vem da parte de Deus. Tudo está resumido a isso. Então existem pessoas que vão te dar capacidade, que Deus vai te dar. Existem pessoas que Deus dá a capacidade de ter recursos e pessoas que Deus não dá. Mas aos que dá, Deus faz para este propósito. Deus faz. Quem está me entendendo aqui? Então eu quero que você nesta manhã alinhe o seu coração. Entenda aquilo que Deus está fazendo. Entenda aquilo que Deus está se movendo na sua vida. O que Deus está falando com você? E às vezes, irmão, você está indo para a direção do norte e Deus está dizendo assim: vá para o sul agora. Isso já aconteceu comigo. Deus te manda numa direção totalmente contrária.
Às vezes você está pensando que você, não, eu já acertei, minha vida está aqui, né? Minha direção é essa, esse aqui é o meu chamado. Eu me lembro da vez, eu encerro aqui, que Deus mudou. Eu não sabia que Deus estava me mudando de empresa. E na minha mente eu ia aposentar naquela empresa, uma multinacional, uma empresa muito boa. E eu estava ali tranquilo, opa, que legal, agora eu vou ser promovido, me formei e tal. E Deus disse assim, quem disse que você vai ficar aí? Você não vai ficar aí não. E quando eu fui para aquela outra empresa, eu alcancei o coração de muitas outras pessoas. Eu falei do amor de Deus para elas. Quem está me entendendo aqui?